Bom, então na aula passada a gente discutiu a parte dos eucariotos, né? Especialmente o processo de transmissão de doenças aí por alguns deles, né? Protozoários, helmintos, etc. E aí eu disse para vocês que a parte de algas eu iria trabalhar essa parte em separado, até porque a parte de algas dentro dos eucariotos, como eu falei, é a que tem a maior relação, vamos pensar assim, com a parte mais biotecnológica, né? Sistema de lagoestabilização, a parte de algas também tem muito a ver com um dos principais problemas ambientais, que é a parte de eutrofização. Portanto, eu objetivo trabalhar essa parte também na aula de hoje, tá? E colocar alguns videozinhos aqui para vocês, tentar ser o mais interativo possível, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai finalizar esse módulo falando rapidamente sobre o ingresso desses principais agentes patogênicos, quer procariotos, eucariotos, aí nesse ser humano, nesse indivíduo. A gente já tocou, né, em aulas passadas, de algumas formas, de algumas rotas de ingresso, e aqui a gente vai só consolidar um pouco esse conhecimento já colocado em aulas passadas, tá bom? Então, destacamos essa rota feco-oral, que ela é uma importante rota nesse processo de transmissão de doenças. É a rota que a gente acaba ingerindo uma determinada água contaminada. Essa água, ela pode se dar em um poço, né? Por exemplo, a gente utiliza um poço na nossa casa, esse poço está próximo, por exemplo, a um tanque séptico, a uma fossa, né? Que recebeu ali, muitas vezes, uma contaminação, quer de agente químico, por exemplo, nitrato é muito comum, às vezes, de poluir determinados poços, né? E também a parte bacteriológica. E aí a gente utiliza essa água para beber e, obviamente, entendo os agentes patogênicos, na concentração, na dose infecciosa, a gente fica doente, né? E também da suscetibilidade individual, a gente fica doente. Então, essa rota fecal-oral, ela pode estar na nossa casa, ela pode estar numa água que a gente bebe na torneira, às vezes até mesmo a partir de uma contaminação do sistema público de abastecimento de água. É muito raro, né? Porque nos sistemas públicos a pressão normalmente é muito grande e é muito difícil de um determinado agente acabar entrando dentro dessa tubulação, por causa da pressão que é muito grande. Mas em algumas situações, quando a pressão é muito baixa, às vezes se tem pressões inclusive negativas, dependendo ali da localização, existe uma potencialidade de entrada. E muitas vezes essa entrada se dá na cisterna, no caso de um apartamento, por exemplo, na caixa d'água, quer nas casas, quer nos apartamentos, caso não sejam limpas adequadamente, não sejam cobertas, etc. Portanto, muitas vezes, uma determinada contaminação, ela acaba acontecendo dentro da residência, né? Porque na saída da estação de tratamento de água, existe um controle por parte das companhias de saneamento em relação à exigência do nível bacteriológico de ausência de coliformes termotolerantes, conforme a portaria do Ministério da Saúde, e também, normalmente se trabalha com residual de cloro na tubulação, na rede de abastecimento de água, para exatamente prevenir alguma entrada, né, eventual entrada de algum agente patogênico e tal, que é raro, como eu falei, devido às elevadas pressões nesse transporte de água e na distribuição de água até as nossas casas, tá bom?
Mas de fato, essa rota feco-oral é uma rota bastante importante nesse processo de transmissão de doenças. Então, esses diferentes agentes patogênicos, as bactérias, os vírus, etc., eles podem chegar ali no indivíduo, no ser humano, a partir tanto do contato direto com o agente. A gente viu que em muitas situações esse agente não ingressa pela ingestão de uma água contaminada, mas simplesmente pelo contato com a pele. Por exemplo, a esquistossomose é uma doença que a gente comentou, né, que pelo simples contato com a pele já há um ingresso. A gente comentou que muitas vezes há um ingresso a partir de uma carne que é contaminada por um determinado agente patogênico, quer de porco, quer de gado, né? O caso da cisticercose, que a gente até comentou, e muitas vezes há o contato, né, há o ingresso a partir de fomites, de objetos contaminados ali com um determinado agente patogênico, a partir, o ingresso a partir muitas vezes de vetores, ratos, baratas, moscas, etc., que fazem com que esses agentes aumentem o risco de transmissão de doenças, tá? E, obviamente, como a gente viu, a depender das condições sanitárias ali do meio, do aporte, por exemplo, de esgoto lançado de maneira in natura, ali num solo, por exemplo, ali numa água parada, ou muitas vezes em um determinado córrego, rio, açude, laguinho, etc., né, um ambiente lento com um ambiente lógico, existe a probabilidade desse agente estar presente ali no solo, né, porque muitos agentes patogênicos são bastante resistentes, até mesmo à luz solar, até mesmo um prolongado período de exposição nesses ambientes, e, dependendo ali das condições, podem ingressar ali nesse indivíduo, tá bom? Portanto, existem várias rotas de ingresso, a partir do solo, a partir da água, a partir do ar, né? Não ligada ali diretamente a uma doença de veiculação hídrica, né, que tem a água como principal veículo, mas a gente obviamente tem, especialmente, por exemplo, no caso que a gente está vivendo do coronavírus, é a principal rota de transmissão, né, é exatamente a partir das partículas que a gente expele, né, quando falamos, quando tossimos, etc. Tá? E outras possibilidades, como já falei, a partir de alimentos que não são muitas vezes adequadamente higienizados, tá? A partir de vetores, etc., tornando, obviamente, uma pessoa sadia em uma pessoa doente, né? E aí com os diferentes problemas advindos dessa doença, desde de problemas gastrointestinais até outros problemas a depender do tipo de agente patogênico que ingressou e sua dose infecciosa, tá? E aí, isso é o que eu falei do animal infectado, né? Por exemplo, a partir da carne de porco, por exemplo, a partir de uma carne de gado que contém, por exemplo, cistercerco, né? O cistercerco, e causando essa cistercercose que a gente viu, né? Com danos ali no sistema nervoso central, né? Problemas nos olhos, enfim, né? Problemas de visão, fadiga, enfim, é, é, as várias causas, os vários sintomas que a gente já discutiu anteriormente, tá? Portanto, o sistema de saneamento, como eu falei anteriormente, ele é uma das formas de se bloquear o ingresso desses diferentes agentes patogênicos. Por quê? Porque quando a gente implanta um sistema de saneamento básico, vamos pensar um pouquinho, eu aumento o índice de cobertura de uma água que vai estar dentro de uma tubulação com um determinado controle
bacteriológico da qualidade daquela água. Ou seja, vai evitar que as pessoas procurem que não tem uma água em quantidade suficiente ali na residência, de procurar locais para esse suprimento de água que tem uma qualidade muitas vezes comprometida, tá? Então, se a gente pensa na parte de esgoto, ao invés de eu lançar o esgoto ali no solo poluindo, e aí fazendo com que esses agentes patogênicos ingressem ali naquele meio, aí crianças vão brincar ali, depois vão estar colocando a mão na boca, nos olhos, etc., fazendo com que esses vários agentes acabem entrando ali no seu organismo. Portanto, quando eu tenho uma rede de esgoto, eu estou jogando para uma estação de tratamento de esgotos, junto com a água que eu utilizo ali no vaso sanitário, na pia da cozinha, etc. Estou lançando tudo isso para uma estação de tratamento, onde é feita, ou deveria se fazer a remoção, não só da parte dos poluentes químicos, né, mas também dos poluentes microbiológicos presentes ali, e depois eu lançar essa água, esse esgoto tratado em corpo de água ou reutilizar, dependendo dos usos que eu vá dar para essa água residuária, esse esgoto tratado. Se eu implanto, por exemplo, um sistema de drenagem, eu vou evitar que, com as enchentes, com as inundações, a água de chuva acabe carreando para dentro das casas, carreando para as pessoas ali que vão andar em poços de água parada, que muitas vezes contém esses agentes patogênicos que estão muitas vezes ali no ambiente, ali no pavimento, na calçada, né? Não só no próprio chão, né? Mas também nos resíduos que muitas vezes acabam sendo lançados ali indevidamente nesses logradouros públicos, tá? E também extravasamentos, muitas vezes da, da tubulação de esgoto, a partir de ligações clandestinas das águas pluviais na rede de esgoto, enfim. A gente tem, no tocante a saneamento básico, tanto os problemas individuais, muitas vezes de cada um dos 4 pilares aí, água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, como também as interferências, como já falamos também aqui na disciplina, de um pilar, né, de um setor em um outro setor. Portanto, para que o saneamento funcione adequadamente, os setores, os pilares têm que funcionar adequadamente, né, para não interferirem também no funcionamento de um ou outro setor, tá? Então, a ideia, quando a gente implanta universaliza o saneamento básico, é exatamente a promoção da saúde por controlar melhor a presença e especialmente o ingresso desses agentes patogênicos no indivíduo, mas também por garantir que outros poluentes químicos presentes, né, por exemplo, nitrato, por exemplo, sulfato, por exemplo, a elevada concentração de nitrato pode causar uma doença chamada methemoglobinemia, ou cianose, ou doença do bebê azul, que especialmente ataca crianças que ficam com esse aspecto mais de uma coloração azulada por deficiência na oxigenação, né? E isso advindo do aporte, às vezes, de nitrato em uma água contaminada. Sulfato dá problemas laxativos, tá? E outros compostos químicos, metais pesados, a depender do tipo de poluição. Enfim, a gente tem aí um conjunto de problemas de saúde que pode ser né, que podem ser resultantes desse aporte de compostos químicos e microbiológicos na saúde, né, no organismo desse indivíduo, tá? E no tocante à parte bacteriológica, né, a gente chama bacteriológica, mas obviamente não é só advindo de bactérias, né, por isso eu prefiro chamar microbiológica. A gente tem
a possibilidade de diferentes agentes patogênicos aqui, né? Bactérias, vírus, protozoários, helmintos, como a gente falou, e as diferentes doenças causadas por cada um desses agentes patogênicos. Por exemplo, a bactéria que causa a doença cólera é o Vibrio cólera, né? A bactéria que causa a febre tifoide, a Salmonella typhi, a febre paratifoide, Salmonella paratyphi, e outras, né, doenças diarreicas advindas aí de um conjunto de bactérias patogênicas. Vírus que causam hepatite A, dengue, poliomielite, né? Dengue aqui que é o flavivírus, né? Então, e as outras coisas que a gente já comentou na aula de terça passada, né? Por exemplo, a esquistossomose, que é advinda aqui do aporte de helmintos, protozoários que causam malária, disenteria, giardias, etc. Tá? Então, quando a gente vai avaliar uma determinada água, a gente avalia indiretamente a presença desses diferentes agentes patogênicos, exatamente com a utilização de um indicador de contaminação fecal, tá? Que no caso de água de abastecimento, se utiliza as bactérias do grupo coliforme, né? Tanto os coliformes totais, que é esse universo maior, quanto subconjuntos desses coliformes totais, que são os coliformes termotolerantes, ou muitas vezes a detecção de Escherichia coli, que é uma bactéria que tem, muitas vezes, uma relação totalmente direta com a presença de material fecal que pode conter realmente esses vilões aqui que a gente discutiu em aulas passadas, tá bom? Isso aqui é apenas para mostrar determinadas concentrações de micro-organismos no esgoto. Observemos que eles estão em elevadas concentrações, muitas vezes, da ordem de 10 a sexta, 10 a oitava, número mais provável por cada 100 ml, e uma vez mais, né? Isso vai depender, especialmente esses aqui de baixo, ovos de helmintos, cistos ou cistos de Cryptosporidium, cistos de Giardia, etc., vão depender muito da saúde da população, das condições socioeconômicas que, obviamente, interferem na maior incidência, por exemplo, de doenças de parasitoses, né, por exemplo, tá? Portanto, isso aqui é apenas para dar uma ideia para vocês dessas concentrações, né, desses agentes que estão ali no esgoto, mas uma vez mais, o agente patogênico, muitas vezes, não é, por exemplo, a Escherichia coli, né? Isso a Escherichia coli tem uma relação com a presença de material fecal, que pode conter, né, os verdadeiros agentes patogênicos, tá? E aqui é apenas para dar uma recapitulada nessas doenças que são veiculadas pela ingestão de uma água contaminada: febre tifoide, paratifoide, disenteria bacilar, disenteria amebiana. Então, observem aqui, né, que nesse slide eu estou juntando todos os micro-organismos, independente se são procariotos, eucariotos, mas aqui a gente está trabalhando com a rota de transmissão. Então, portanto, aqui são as principais doenças veiculadas pela ingestão de uma água contaminada, por exemplo, tá? A gente pode também ter a transmissão de doenças pelo contato com a pele ou mucosas, por exemplo, a esquistossomose, que a gente viu, né? Que é causado pelo xistossoma, que a gente viu na aula passada, tá? E que pode tanto ser veiculada pela ingestão, quanto também pelo contato com a pele ou mucosas. Infecções dos olhos, nariz, ouvidos, garganta, doença de pele, tá? E, por fim, doenças que são transmitidas por mosquitos que procriam na água, ou seja, a malária, né?
que a gente viu que é causada pelo plasmódio. Febre amarela e dengue, que é flavivírus, né? Que estão ali, muitas vezes, nesse período aí que está dando muita dengue, febre amarela, vocês observam que a primeira coisa que se trabalha é o quê? Campanhas para a parte dos resíduos sólidos dentro de casa, para não deixar água parada. Agora imagine isso na rua, imagine em terreno baldio, né? Então, a gente tem ali nesses períodos aí de maior incidência de dengue, etc., a gente tem um ataque tanto a partir de medidas de ordem mais individual, por exemplo, com esses cuidados na questão de águas paradas em plantas, em resíduos, dentro de casas, emborcar as garrafas, cobrir caixa d'água, né, que a gente, certamente vocês já ouviram falar, e também o combate a partir de agentes químicos, aquele carro, né, daquela fumacinha que passa nos logradouros, tentando ali, a partir daquele agente químico, inibir a procriação do flavivírus, tá? A gente vai ver como é feito o tratamento de esgoto. E mais, vamos conhecer por dentro o interceptor, que é uma espécie de túnel de metrô onde passa um rio de cocô, um rio de merda, que vem da rede de esgoto dos bairros. Esse rio de cocô vai direto para a estação de tratamento. Bora ver! A gente está indo para a marginal do Rio Tietê, aqui em São Paulo, onde está sendo construído um interceptor imenso que vai passar por baixo da avenida. Como a cidade cresceu, a rede de esgoto precisa aumentar. A gente está descendo tão fundo para visitar o interceptor, que as paredes já estão todas úmidas. E esse aqui é um coletor-tronco, um dos, porque são vários. É por aqui que o esgoto vai entrar no interceptor. Uma pergunta que eu fiz aqui que é meio tosca, mas eu fiz, tive coragem e fiz. Então aqui as pessoas, depois que o interceptor estiver pronto, vão pegar o martelinho e vão bater e o esgoto vai entrar? Eles falaram, não, Mário, óbvio que não, porque aqui não tem esgoto correndo ainda. Então eles quebram tudo, deixam tudo no jeito e depois liberam a entrada de esgoto. E aqui a gente vai chegar mais ou menos 16 metros abaixo do nível do asfalto. Muita já cai, já se estribucha aqui. Gente, esse aqui é o interceptor. Olha que incrível esse túnel. É aqui que todo o seu cocô, a água da sua privada, a água do seu banho, a água da sua pia, aliás, não só a da sua casa, o seu bairro inteiro vem parar para ir para a estação de tratamento de esgoto. Esse túnel aqui vai ter mais ou menos 7 quilômetros de comprimento, 2,6 de altura e 3,4 de largura. Gente, uma coisa muito interessante aqui é que o túnel é todo feito de concreto. Não tem todo o acabamento de concreto. Aqui ele está no rústico ainda, mas depois ele recebe um acabamento mais fino. Olha só, essa parte aqui do túnel já recebeu a camada lisa de cimento. E qual a diferença de você ter uma parte do túnel toda rugosa e outra aqui com essa camada lisa? A diferença é que, né, com essa parte lisa, a água consegue caminhar com maior velocidade até chegar na ET, que é a estação de tratamento de esgoto. Bora lá? Agora a gente veio para Barueri, aqui na Grande São Paulo, para visitar a maior ET do país, a maior estação de tratamento de esgoto. É para cá que todo esgoto que vai passar lá pelaquela interceptora vai vir para receber tratamento. E olha só como está essa água suja que está chegando aqui. Eu tenho a impressão de que se eu pular lá no meio, eu vou conseguir andar em cima desse lixo, que está tudo sólido, parece uma ilha de sujeira. O esgoto, quando chega aqui na estação de tratamento, ele chega mais ou menos 30 metros abaixo do nível do solo. E aí, como que faz para tratar isso? Como que faz para tratar todo esse esgoto que está tão fundo, né? A gente precisa de super bombas. Nessas super bombas aqui,
para jogar essa água lá para a estação de tratamento que está no nível do chão. Cada bomba dessa é capaz de jogar para cima 6.000 litros de água por segundo. Para isso, ela gasta aproximadamente 2 milhões de kWh por mês. As bombas mandam todo o esgoto aqui para essas grades. Mas antes de começar a falar do tratamento do esgoto em si, quero falar para vocês que daqui saem 3 produtos finais. Que é a água já tratada que vai ser devolvida para os rios. 2, que é a água de reuso que algumas prefeituras usam para lavar a rua, por exemplo. E 3, o lixo e o lodo sujo do resultado final de tratamento. Daqui, eles recolhem 10 toneladas de lixo por dia. A primeira etapa do tratamento do esgoto é ele passar, então, por essas 2 grades. Aqui tem 2. A primeira com um vão de mais ou menos 2 centímetros e outra menor com mais ou menos meio centímetro de vão. A quantidade de lixo que sai daqui é absurda. Eu já vi ali camisinha, copo plástico, presilha plástica, tecido, calcinha. É tanto lixo que a gente nem consegue imaginar como isso foi parar na rede de esgoto. Então, meu amigo, então, minha amiga, para de jogar no ralo da pia, no ralo do banheiro, em tudo quanto é ralo. Lixo. Lixo é para jogar no lixo. Ralo é para ir líquido. E aqui é a caixa de areia. E para que serve essa parte? Para tirar a areia do esgoto. Por que a gente precisa tirar areia? A gente tem que tirar porque agora no começo a gente está tirando toda a matéria inorgânica do esgoto. Então a areia é parte dessa matéria. 2, se essa areia continuar no tratamento, ela vai acabar com a tubulação, porque ela serve como uma espécie de lixa que vai ficar passando lá no esgoto e vai detonar a tubulação. E 3, imagina só o que acontece com os rios se essa areia for mandada de volta para lá. A gente vai assoreando o rio, né? Vai formar um monte de montanha, um monte de ilha no meio dos rios. Esse aparelho aqui gigante está passando lá no fundo e está puxando a areia. E essa areia é mandada lá para fora. Olha que nojo a cor da areia saindo. Agora que o esgoto está sem areia, ele vai para o tanque de decantação. Mas no caminho até lá, ele vai soltando todo o gás sulfídrico que as bactérias que estão nele estão soltando. Esse é o mesmo gás de ovo podre. A fórmula dele parece muito com a fórmula da água, mas no lugar do oxigênio tem enxofre. Se você nunca tinha visto o tratamento de esgoto, dá seu joinha, vai. Dá seu joinha e compartilha esse vídeo no WhatsApp, para todo mundo saber como é que é. Porque ver tratamento de esgoto não é tão fácil. Sabia que aqui no Brasil, só 45% do esgoto é tratado, o resto é tudo jogado na natureza. A gente tem que mudar isso, né? Ó, joinha aqui no vídeo. Se o gás sulfídrico vier aqui para esse primeiro tanque de decantação, ele vai impedir que as partículas caiam lá para o fundo. E aí a decantação não vai funcionar, né? Porque é exatamente isso que a gente quer aqui nesse tanque. Que tudo vá lá para o chão, lá para baixo, para que a gente possa tirar esse lixo. E essa ponte amarela aqui, que tem uma espécie de rodo na ponta, que vai tirar tudo que está sedimentado lá no fundo do tanque. Depois de passar 1h30 na decantação, o esgoto vem para o tanque de aeração ficar por mais 6 horas. Aqui as estrelas são as bactérias aeróbias. Elas comem as partículas orgânicas que ainda estão aqui. E para elas poderem trabalhar mais rápido, oxigênio é colocado aqui nessa água. Uma curiosidade sobre o tanque de aeração é que aqui 40% dessa mistura é sólido. Agora as bactérias já comeram um monte, já formaram família, já se juntaram em blocos. Nesses flocos aqui, que a gente consegue ver alguns, porque eles estão lá no fundo, né? Afinal de contas, esse é o segundo tanque de decantação. Esses flocos vão formar lá no fundo um lodo ativado, que é uma espécie de kefir, de iogurte, daquela corrente que todo mundo já fez, que você pega um pouco de iogurte com bactéria para fazer o seu iogurte, dá um pedacinho para o próximo, e é isso que eles fazem aqui. Parte desse lodo ativado vai voltar lá para o tanque aerado para ajudar no processo lá das bactérias aeróbias. E é desse tanque aqui que a gente tem o nosso primeiro produto final, o esgoto tratado. Esse aqui já está indo direto para o Rio Tietê. E o nosso segundo produto final é a água de reuso. Água de reuso nada mais é que aquela água usada para lavar a rua. O que acontece aqui? A água que ia ser mandada para o rio volta para a estação de tratamento, recebe cloro, passa por um filtro muito, muito fino, de 100 milésimos de milímetro. Eu não consigo nem imaginar o quanto isso é pequeno. Recebe cloro mais uma vez e aí se transforma em água de reuso.
E o nosso terceiro produto final é o lodo. Como vocês podem ver, ele está cheio de água. 97% dele é água. E a gente não pode mandar tudo isso daqui para um aterro sanitário. Imagina, ia virar um piscinão de lixo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse lodo e reduzir. Tem que tirar a água dele. E a redução pode acontecer de 2 jeitos. 1, por uma centrífuga, e 2, por esse adensador. Toda a matéria sólida fica acumulada aqui no fundo desse tanque. Além disso, a gente precisa tirar toda a matéria orgânica do lodo. Senão ele vai lá para o aterro e vai começar a apodrecer. Isso é feito aqui, ó, nesses tanques de digestão. Quem faz essa digestão são as bactérias anaeróbias, as que não precisam de oxigênio para viver. Elas conseguem comer toda a matéria orgânica, inclusive as bactérias aeróbias, lá do processo de decantação. O lodo vai sair daqui, ó, assim. Antes do lodo ser mandado para o aterro sanitário, ele vai passar mais uma vez pela centrífuga e vai se transformar nisso, ó, nessa pasta que parece um brownie. Ele é muito mole, é mais mole do que uma massa de modelar, é bem nojentinho. Isso aqui foi retirado de um tanque de aeração, ó. E aí aqui a gente vê, ó, as diferentes morfologias. Essa morfologia mais filamentosa, outras morfologias aqui mais esféricas, curvadas. Essa espécie de gel que vocês estão vendo aqui, gente, ó, né? É o que compõe o floco. Esse floco biológico. Esse gel é uma espécie de cola que a gente chama de substância polimérica extracelular. É uma espécie de gel que essas bactérias filamentosas elas excretam, que ajudam nesse processo de agregação de partículas, tá? E obviamente que a gente, a depender das condições, nós temos também a presença de outros seres ali, por exemplo, eucarióticos, né, que estão ajudando no processo de formação do floco e também ajudando nesse processo de clarificação, né, do efluente, tá bom? Então, isso aqui é apenas um deles, ó. Aí eu vou mostrar alguns helmintos, alguns protozoários, rotíferos, né, que estão ajudando nesse processo. Ó, helmintos. Isso aqui são flocos, ó. Esses flocos, eles estão ali naquele tanque de aeração, em mistura, e esse oxigênio é exatamente para favorecer o quê? O crescimento das bactérias, dos micro-organismos aeróbios presentes ali no tanque de aeração. E esses micro-organismos aeróbios, né, eles têm diferentes funções. Como eu falei, uma parte vai degradar DBO, matéria orgânica presente, outra vai estar de responsabilidade de remover nitrogênio, por exemplo. E esses micro-organismos, eles têm, muitas vezes, diferentes formas de movimentação. Se movimenta a partir de flagelos, né, a partir, no caso de giardia, né, desses outros, a partir de pseudópodes, né, como a gente falou, e vocês estão vendo ele se alimentando aqui, ó, dessas partículas menores, mas também pode se alimentar da matéria orgânica dissolvida presente ali no esgoto. Olha lá, forma de movimentação. Tá? É só para vocês, só para ilustrar essa questão, gente, só para ilustrar a questão desse ecossistema extremamente rico, que é uma estação de tratamento de esgotos. Que muitas vezes, quando a gente olha assim, por cima, né, a gente vê um tanque ali que bota oxigênio, mas ali dentro tem uma microbiologia extremamente rica para a gente, que é importante da gente compreender, né, para projetarmos adequadamente os sistemas de tratamento, né, e também resolvermos problemas operacionais que eventualmente surjam nessa estação, tá?
E aí eu também queria mostrar para vocês, aproveitar nessa aula de hoje, para vocês entenderem um pouquinho também do fluxo do esgoto até chegar nessa estação de tratamento, tá? Então, só um momento. Esse é um medidor de nível do tipo ultrassônico. Ele faz com que essa grade, vocês estão vendo aí, ela trabalhe e pare. Quando a perda de carga na grade aumenta, o nível no canal de montante aumenta, ele liga. Caixa de areia. Decantador primário, tanque de aeração, oxigênio, que vocês viram. Aí onde tem os flocos, em contato com o esgoto. O oxigênio é porque são micro-organismos aeróbios. São medidos os níveis de oxigênio dissolvido no tanque. Então, ele liga e desliga os compressores, a depender dos níveis. Decantador secundário. Digestor de lodo. Muitas vezes é produzido biogás aí. Todo o controle, né, da estação. Desidratação. Onde a Mari falou das centrífugas. Dosagem de coagulante, polímero. Centrífugas. Isso que sai é o que a gente chama de torta. Que é o lodo.
e o líquido que sai ali desidratado retorna para o início do tratamento. Desinfecção com radiação ultravioleta. Lançamento do esgoto tratado. Bom, então, o que a gente mostrou, foi o seguinte, ó. Só para cada vez mais a gente compreender um pouquinho mais essa questão dos sistemas de saneamento, certo? Então, vocês vão aprender em disciplinas mais para frente, de hidráulica, etc., em detalhes, mas é importante que a gente compreenda alguma coisa aqui. Então, em relação ao transporte desses fluidos, água, esgoto, etc., tá? Então, em relação ao transporte, eu posso ter um transporte gravitário e eu posso ter um transporte a partir de bombeamento. Ou transporte pressurizado. Tá? Transporte gravitário, vocês vão aprender lá na disciplina de hidráulica, é que a pressão ali dentro da tubulação é a pressão atmosférica. Ou seja, se eu fizer um furo numa tubulação de esgoto, por exemplo, não vai acontecer nada ali em termos de fluido, né? Por quê? Porque a pressão é atmosférica. É diferente, por exemplo, quando acontece um rompimento de uma adutora, de uma rede de abastecimento de água, vocês já devem ter visto aí no meio urbano, que tem um jato de água, né? Se perde muita água, exatamente por quê? Porque o fluxo ali é pressurizado. Então, toda vida que a gente falar de escoamento gravitário, a gente entende que é a pressão atmosférica, né? Uma pressão de 1 atm, né? Então, e a pressão diferente da pressão atmosférica é um conduto forçado. É um sistema pressurizado. Portanto, aqui a pressão é superior à pressão atmosférica. Então, é superior a 1 atmosfera ou metro de coluna d'água. Então, quando eu digo 10 MCA, 10 metros de coluna d'água, tá? Então, aonde a gente encontra dentro ali dos sistemas urbanos de saneamento um escoamento gravitário? A gente viu no tubo de esgoto, de transporte de esgoto, né? Por exemplo, numa galeria de drenagem, num canal, todos esses transportes são gravitários. Aonde eu encontro um sistema pressurizado? Numa rede de abastecimento de água é pressurizado, numa estação elevatória de transporte de água ou de transporte de esgoto, que a gente chama estação elevatória de água bruta, quando ela transporta a água ali do manancial até, por exemplo, a estação de tratamento de água. Estação elevatória de água tratada, que transporta, por exemplo, a água da estação de tratamento até, por exemplo, um reservatório. Nessas situações, é um transporte pressurizado. Pressão é superior à pressão atmosférica. Vocês viram no vídeo que, em muitas situações, o transporte do esgoto se dá a partir de uma estação elevatória. A maior parte do transporte de esgoto, gente,
é gravitário, mas em algumas situações eu faço uso de uma estação elevatória. A maior parte do transporte de água é pressurizado, certo? Eu só tenho o transporte gravitário é eventualmente no transporte de água bruta, certo? E em algumas situações de água tratada, mas muito rara. A parte da rede de abastecimento de água é toda pressurizada. Pressão ali é da ordem de 10 metros de coluna d'água, 20 metros de coluna d'água. Eu também não posso ter uma pressão muito grande, não. Por quê? Porque pode causar o rompimento da tubulação e, no caso de um vazamento, eu vou perder muita água. Portanto, eu tenho um limite inferior e um limite superior também, no caso de rede de abastecimento de água, dos níveis de pressão dentro ali da rede, tá? Drenagem de águas pluviais, maior parte do sistema é gravitário, transporte é gravitário. No caso de uma estação de tratamento de esgotos, a maior parte do transporte dentro de uma estação é gravitário. Muito embora o esgoto pode chegar na estação de tratamento a partir de uma estação elevatória de esgoto, como vocês viram no vídeo aí, certo? Então, a ideia é que vocês compreendam esses aspectos cada vez mais aqui na nossa disciplina, e quando a gente estiver discutindo em detalhes o sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, etc., eu vou dar mais algumas pinceladas sobre esse aspecto aí para vocês, tá bom? Então, só para a gente finalizar essa parte aqui dessa revisão, digamos assim, né, ou dessa introdução à parte da microbiologia ambiental. Eu tinha conversado na aula passada que a parte de algas, que também são eucariotos, né, eu ia discutir nessa aula de hoje, tá? Bom, primeira coisa das algas que a gente gostaria de comentar é o seguinte, é que essas algas, elas têm a capacidade, né, de realização de fotossíntese, né? Ou seja, elas contêm pigmentos ali, contêm clorofila, e aí elas são capazes de realizar a fotossíntese. Portanto, as algas, né, todo micro-organismo, eles, necessariamente, para a realização dos seus processos metabólicos, eles precisam de uma fonte de carbono e uma fonte de energia. No caso das algas, a fonte de energia é a luz do sol. Eles são seres fototróficos. Pegam a luz do sol como fonte de energia, conseguem sintetizar ATP a partir disso, porque eles, né, realizam fotossíntese, e aí, com isso, como produto dessa fotossíntese, nós temos a produção de oxigênio. Contudo, né, para esse metabolismo, lembrem que todo ser precisa também de uma fonte de carbono. A maior parte das bactérias que vocês viram ali naquele tanque de aeração do vídeo, elas utilizam como fonte de carbono e como fonte de energia a própria matéria orgânica presente. Tá? Vamos pensar assim. Não quero adentrar muito nisso aí, não. Então, o que acontece, por exemplo, no tocante às algas, é que elas utilizam o carbono a partir do CO2 presente na atmosfera, que vai no ar, por exemplo, que acaba entrando no líquido a partir de uma reaeração atmosférica, por exemplo, né? Ou seja, o ar tem ali nitrogênio, tem oxigênio, tem também CO2 ali, não é isso? E aí, também, o CO2 existe no meio líquido. Imagina que eu tenho ali um lago.
tá? Tá aqui a coluna de água, tá aqui as algas, elas estão aqui, vamos imaginar aqui. Aí aqui tem a entrada do CO2 e também a presença do CO2 aqui. Elas utilizam esse carbono aqui do CO2 como fonte, né, de carbono. Eles são seres autotróficos, ou seja, eles conseguem utilizar esse carbono, né, a partir do CO2. São seres fototróficos, está aqui a luz solar, mandando luz para cá, elas captam essa luz solar, sintetizam ATP e crescem. Como produto dessa fotossíntese algal, eu tenho o lançamento de oxigênio aqui nesse meio. Esse oxigênio também vem da onde? Desse mesmo ar que acaba entrando algum CO2, também entra aqui na coluna d'água esse oxigênio. Então, o que acontece em termos benéficos devido a isso? Acontece o seguinte, ó, que nessa mesma coluna d'água, junto com as algas, tem bactérias. Então, bactérias aeróbias. Então, o que é que elas vão pegar? Elas vão pegar esse oxigênio, produzido pelas algas e também vindo aqui pela reaeração atmosférica, e vão, pela própria equação C6H12, que eu até comentei, né, da respiração aeróbia, mais 6O2, dando 6CO2 mais 6H2O. Ou seja, eles vão pegar a matéria orgânica presente aqui, a partir, por exemplo, de esgotos ou do lançamento de resíduos sólidos, e vão utilizar esse oxigênio presente, advindo da fotossíntese algal também, e vão produzir CO2 e água. E esse CO2 é importante para quê? Para a própria alga, né? Utilizar ali como fonte de carbono. Então, é uma relação que nós chamamos uma relação simbiótica que existe entre bactérias e algas. Resumindo, as algas usam energia solar, com o carbono presente ali do CO2, produzem oxigênio. As bactérias aeróbias utilizam esse oxigênio, degradam a matéria orgânica e liberam mais CO2, o qual é usado ali pelas algas, tá? Então, é dessa forma que o ciclo biogeoquímico do carbono, de uma certa forma, há reciclagem aí desse carbono. É a única rota? Não. Existe a reciclagem do carbono a partir dos saprófitas, né? Ali que utilizam, degradam a matéria orgânica que chega, por exemplo, num solo e transformam essa matéria orgânica ali em subprodutos, né? Em CO2 e água. Se é uma degradação anaeróbia em biogás, né? Então, assim, depende da rota de conversão dessa matéria orgânica. Mas certamente essa aqui é uma que é bastante importante, especialmente se a gente está falando na questão dos processos de autodepuração, né? Que vocês devem ter visto, talvez, na disciplina de engenharia ambiental, né? Processos de autodepuração, tá? Então, o que acontece no final das contas é que isso é a parte, digamos assim, benéfica desse processo ali das algas, né? Contudo, o que acontece é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho um reservatório aqui, ó, um ambiente de água parada. Aí, o que é que acontece? Nesse ambiente de água parada, eu tenho um conjunto de elementos, né? Eu tenho CO2 ali em abundância, eu tenho luz solar em abundância, ou seja, eu já tenho uma fonte de carbono, tenho uma fonte de energia, tudo em abundância. O que é que precisa também, esses micro-organismos precisam para crescer? Todo micro-organismo precisa de macro e micronutrientes. Quando esses macro e micronutrientes são limitantes, não há crescimento exagerado ali, né, de uma determinada população microbiana. Contudo,
que acontece é que, dependendo das fontes de poluição, aqui pontual e difusa, há o aporte desses nutrientes para dentro, por exemplo, de um ambiente lente, como esse aqui, como esse açude, como esse reservatório, né, que eu estou falando. Quais são exemplos dessas fontes de poluição que a gente já discutiu? Resíduos sólidos, esgoto que muitas vezes chega de maneira in natura ali naquele corpo de água. Muitas vezes aqui nessa margenzinha a criação de animais que vão defecar e esse cocô, essa matéria orgânica acaba chegando aqui no reservatório. Muitas vezes nessa áreazinha aqui, né, a plantação de algumas culturas com uso de fertilizantes que são ricos em nitrogênio, por exemplo, que chegam aqui nesse reservatório, tá? Muitas vezes a retirada dessa mata ciliar, que é essa mata que protege os corpos hídricos, né? Especialmente em relação a material em suspensão, advindo aí das chuvas que acabam erodindo o solo e carregando esses materiais para dentro do reservatório, fazendo com que o volume útil do reservatório diminua. E especialmente no que a gente está vivendo, com os processos aí de aquecimento global, com secas cada vez mais prolongadas, a gente tem uma concentração desses nutrientes, muitas vezes aqui num corpo de água. Então, com isso, a gente tem, né, aqui, temos o CO2, ó, temos luz, e com isso tem o aporte do que estava faltando para uma explosão, um crescimento exagerado desse fitoplâncton, né, dessas algas aqui, cianobactérias, muitas vezes, que estão ali naquele reservatório. Tanto nutrientes aqui, vamos chamar assim, né, principalmente nitrogênio e fósforo, tá? E aí, devido a isso, tem a instalação de um problema ambiental, que é a eutrofização. Eutrofização é uma explosão, um crescimento exagerado do fitoplâncton, tá? Ou seja, essas algas e cianobactérias, muitas vezes, estão ali, junto com as algas, e a gente tem o problema que tanto algumas cianobactérias, elas excretam cianotoxinas, né? Então, eutrofização, principalmente algas e cianobactérias. Isso aqui compõe, né, o fitoplâncton. E essas cianobactérias, em algumas condições ambientais, há a liberação de cianotoxinas. Essas cianotoxinas, dependendo aí do tipo, elas podem impactar, causar problemas neurológicos, que são as neurotoxinas. Podem causar problemas hepáticos, que são as hepatotoxinas, né? E o problema, muitas vezes, é que elas são bastante resistentes aos processos convencionais de tratamento de água. Tá? Então, esse problema de toxina de água é um problema realmente muito, digamos assim, atual, cada vez mais atual, da gente compreender que condições ambientais promovem o crescimento de comunidades fitoplanctônicas ligadas, né, à liberação de neurotoxinas, hepatotoxinas, né, cianotoxinas de uma forma geral, ali em um determinado ambiente aquático, tá? Isso é muito importante para a questão da saúde pública, tá bom? Então, o que acontece
é que, como eu falei, muitas vezes essas cianotoxinas, mesmo com a fervura, algumas delas são resistentes. Realmente um grande problema a ser resolvido, muitas vezes nas estações de tratamento de água, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, né? Como controlar a eutrofização? Como controlar a eutrofização? Eu posso ter duas medidas aí, né? Ah, eu tenho um ambiente eutrofizado. O que é que eu vou fazer para resolver o problema? Ah, eu posso trabalhar no reservatório, tentar ali ter uma medida de remediação ali daquele ambiente contaminado e aí me livrar, digamos assim, dessas algas, dessas cianobactérias, etc, etc. Ou eu posso trabalhar na origem. Quando eu vou trabalhar na origem, o que é que eu posso atuar? Em identificar as fontes de poluição pontual e difusas, trabalhar com medidas de proteção do meu ambiente aquático, recompor mata ciliar, proibir criação de animal, proibir plantação, uso de fertilizantes, certo? Fazer muitas vezes a dragagem do reservatório para aumentar o volume útil. Então são algumas medidas, né? Controlar a chegada de resíduos sólidos, por exemplo, no reservatório. São algumas medidas que a gente trabalha na origem e não na remediação propriamente do ambiente, porque, uma vez mais, se eu remediar um determinado ambiente sem trabalhar na origem, muitas vezes eu estou... É uma medida extremamente temporária. E eu vou estar gastando dinheiro, muitas vezes, desnecessariamente. Portanto, quando eu implanto um sistema de saneamento básico, de uma certa forma, eu estou trabalhando também no controle desses meus ambientes eutrofizados, tá? Qual é o problema, muitas vezes, né, da questão da eutrofização? Não é só a questão da liberação ou da produção de cianotoxinas, não. O problema é o seguinte: quando eu tenho um ambiente eutrofizado, eu tenho uma espécie de balanço de oxigênio dissolvido, né? Eu tenho aqueles seres ou aquelas condições que produzem, que fazem aumentar o oxigênio dissolvido num corpo de água, por exemplo, a reaeração atmosférica trabalha no aumento do OD, né? A fotossíntese trabalha no aumento do OD. E eu tenho alguns que trabalham no consumo do oxigênio dissolvido. Os seres aeróbios, né? Por exemplo, a remoção da matéria orgânica. Consumo de oxigênio. Nitrificação. Consumo do oxigênio. Então, o balanço vai ser exatamente essa resultante entre esses fatores aqui que tendem a aumentar e esses fatores aqui que tendem a consumir. O grande problema da eutrofização, muitas vezes, é que essa parte aqui da fotossíntese só acontece quando tem luz solar, não é verdade? Então, nos períodos noturnos, essas bactérias aqui, ó, que estão trabalhando na remoção da matéria orgânica, na nitrificação, trabalham de manhã, de tarde e de noite, 24 horas, né? Então, ali, enquanto tiver matéria orgânica e nitrogênio, estão ali trabalhando nessa remoção. E aí, o problema desses ambientes eutrofizados é que em dadas horas do dia, pode ser que o balanço aqui, né, desse oxigênio dissolvido, resulte
em baixíssimos níveis de oxigênio dissolvido num corpo de água, aqui, ó. Aí imagine que tem um peixinho aqui que está acostumado com um determinado nível de oxigênio dissolvido. Tem ali 1 miligrama por litro, alguns peixes exigem até mais de 4, 5 miligramas por litro, se você pegar um salmão, uma truta, né? Tilápia não, tilápia é bem resistente. Mas, dependendo do tipo de comunidade que tem ali, né? A depender do nível de oxigênio dissolvido, desse balanço do oxigênio dissolvido, pode liderar a morte de peixes e outros seres aeróbios que estavam acostumados com um determinado nível de oxigênio dissolvido. E dependendo ainda desses níveis, a gente pode ter a chegada do oxigênio a nível zero, em um ambiente ali anaeróbio. Nesse ambiente anaeróbio, aí eu vou degradar a matéria orgânica anaerobiamente, vou produzir biogás, e esse biogás tem ali o H2S, sulfeto de hidrogênio, né? Gás sulfídrico, que tem aquele odor de ovo podre. Portanto, em vários ambientes eutrofizados, a gente tem um problema da liberação de gases odorantes, a depender ali, especialmente nas horas da madrugada, de noite, no período noturno, por causa dos níveis de oxigênio que chegam ali nos níveis anaeróbios. E aí, obviamente, quando você tem também um ambiente eutrofizado, tem os vários problemas, aumento do custo do tratamento da água. Imagina, é mais material em suspensão. Vai demandar mais produto químico, vai demandar mais água para lavagem dos filtros na estação de tratamento. Portanto, é um problema complexo, esse problema da eutrofização.